Oi meninas, tudo bem? Bom, eu hoje queria falar sobre algumas outras funcionalidades do aplicativo Zoom, tá certo? Porque o último vídeo eu mostrei mais ou menos uma introdução apenas de como utilizar o Zoom pelo celular, né? E hoje eu queria tratar com vocês sobre algumas funcionalidades que normalmente as pessoas não utilizam ou não conhecem, tá certo? E só fazendo uma introdução aqui, a gente falou sobre tecnologia, né? A gente também falou sobre o papel do professor, sobre metodologias ativas na educação. E também foi para a exposição, né, de como se usa o Zoom na prática. E hoje eu queria falar mais um pouco sobre esse aplicativo, né, que surgiu, que assim a gente acabou conhecendo, talvez em outro contexto, em outro momento, a gente não teria tanto conhecimento em relação a esse tipo de aplicativo, né? Mas como aconteceu tantas coisas, né? Como a gente já falou sobre a pandemia, né? Essa questão da pandemia que obrigou com que as pessoas tivessem que ficar em casa, né? Obrigou as pessoas a ficarem reclusas, né? Aí essas ferramentas elas foram, na verdade, de muita utilidade. E a gente acabou tendo que conhecer, gostando ou não, tendo que utilizar, né? Porque essa ferramenta, tanto o Zoom quanto o Meet, não são só ferramentas para aulas, né? Elas são ferramentas para reunião, né? Quando você está em home office, né? São ferramentas para videoconferências e você pode usar, ter o uso doméstico, né? E também o uso empresarial, enfim, educacional. Mas você também pode ter o uso doméstico. E isso a gente precisou muito, né? Pra gente se conectar com as pessoas que a gente ama, pra matar um pouquinho da saudade, né? Uma forma de comunicação, de convivência, essa forma virtual. Então, essas plataformas, esses aplicativos, eles ficaram muito famosos e foram bastante úteis. Estão sendo ainda, né? Então, falando, eles são aplicativos muito usados em reuniões e em aulas, né? E eu queria falar sobre um pouquinho sobre as funcionalidades, né? Do Zoom. Falam sobre as funcionalidades do Zoom. As funcionalidades que todo mundo já conhece, né? E até eu passei algumas funcionalidades para vocês naquele dia do vídeo, né? E já falei com vocês sobre a funcionalidade. Mas vamos lá, alguns gerais todos conhecem. Permite videochamadas, né? O Zoom permite videochamadas de graça com até 100 pessoas por 40 minutos. O Zoom, ele permite que você utilize de graça, né? Até 100 pessoas, o que é ótimo, por somente 40 minutos. Depois você vai e tem que recomeçar, né? E por mais 40 minutos e mais 40 minutos, enfim. Mas o Zoom também, ele tem planos, ele tem pacotes, certo? Então você pode utilizar, se for para uso doméstico não precisa, né? Mas se for para uso profissional, é recomendável que a gente assine um pacote, né? Para que você tenha direito a algumas funcionalidades, a mais tempo, né? E é interessante. E eu também comentei rapidamente que o Zoom, ele teve alguns problemas em relação à falha de segurança, né? Então, alguns pais não quiseram mais utilizar esse aplicativo, né, essa ferramenta, por medo de acontecer alguma coisa, né, de algum dado da pessoa. Esses problemas realmente preocuparam os pais e realmente são preocupantes, né? Porque a gente fica sujeito a golpes, né? Então
é muito sério. Aí a empresa, ela disse que estava corrigindo, né, essas vulnerabilidades, mas os especialistas, eles recomendam ainda o uso mais doméstico para alguma reunião que não tenha informações, temas muito sigilosos, né, ou confidenciais, né. Então, dependendo do uso, tranquilo, mas se for alguma coisa séria, né, se for uma coisa confidencial, é melhor que utilize de outros meios, né, que inclusive eu falo sobre algumas outras funcionalidades que a gente não conhece, que podem dar mais segurança no Zoom mesmo, certo? Nesse aplicativo, nessa ferramenta, que às vezes a gente não conhece, mas que quanto mais segurança a gente tiver em relação àquilo que a gente faz na tecnologia, por meio virtual, melhor. Porque esses problemas de segurança, eles são sérios, tá? Então, a empresa está dizendo que está trabalhando nessas vulnerabilidades. A empresa está buscando mais formas de trazer uma certa segurança, né, para as pessoas que utilizam essa ferramenta, certo? Então, além das videochamadas, né, tem a criação de sala com links, que eu falei, né, moderação de participantes, compartilhamento de tela e quadro branco, né, essas coisas a gente falou. E hoje eu queria comentar, né, algumas funcionalidades que talvez, né, vocês não conheçam, certo? Então, o primeiro recurso que pode ser desconhecido por algumas pessoas é a reunião com senha. A gente tem aquele link que eu falei para vocês, mas esse aqui, esse seria uma senha e uma segurança a mais, né? Se a gente está falando sobre falta de segurança, vulnerabilidade, essa pode ser uma boa opção para a gente se sentir mais seguro na hora que a gente estiver dando aula ou fazendo uma reunião importante, né? Ou mesmo falando com o nosso familiar, né? Mas é mais fácil, né? E se a gente estiver em alguma reunião, né, importante, enfim. Eu vou colocar aqui em relação às outras funcionalidades, certo? E eu vou falar com vocês sobre elas. Vou colocar aqui no computador também para ter uma base, porque como são, acredito que 12, fica difícil de lembrar de todas. Então eu tenho que ter uma base aqui, uma colinha, certo? A primeira é a reunião com senha, como eu falei para vocês. As reuniões padrões, elas não têm senha. A gente tem aquele link, né? Mas aquele link não é a senha, tá? Então, o que seria isso? A gente agendaria essa videoconferência, essa reunião, essa aula, né? Eu falei para vocês que tem a opção de agendar, né? O agendamento. Então, quando você agenda, você também pode marcar uma caixa, né? Uma opção. E essa opção habilita um recurso. Que recurso é esse? É uma senha. Essa é a entrada com senha. Tem uma caixa lá que tem assim, entrada com senha. Então, você habilita, né, essa caixa de entrada com senha. E aí, você dá essa senha apenas para quem foi convidado, certo? Aí, só quem tem acesso é quem foi convidado, né? Quando esse recurso é habilitado. Aí, no caso, esse link da reunião, ele ganha um código a mais. Então, quanto mais segurança, quanto mais códigos,
é melhor, é mais fácil, é mais seguro, né? Então, por isso que essa funcionalidade, por mais que ela seja desconhecida, né, pouco utilizada, é ideal que a gente comece a utilizar, né? Agenda lá a reunião, depois clica nessa caixinha, né, que habilita a entrada com senha, e aí as pessoas, além do link, que você vai ter que ter aquele código do link, você ainda tem esse código a mais, essa senha que vai te dar mais segurança, tá? E o que mais? A sala de espera. Eu acredito que eu comentei sobre a sala de espera com vocês. Mas se não comentei, vou comentar agora, tá certo? Essa aqui é boa. A sala de espera é legal. Ela também evita a entrada de pessoas não autorizadas, tá? Quando você ativa esse recurso de sala de espera, coloca os convidados que vão entrando na sessão em um ambiente controlado. Nesse ambiente controlado, eles não têm o microfone ligado, eles não têm a câmera ligada, eles não podem conversar. Eles ficam esperando, numa sala de espera mesmo, sem interação, e você vai poder o quê? Conferir esses contatos, para ver se realmente esses contatos são aqueles que você convidou ou não. Se tiver algum convidado, algum penetra, você vai e retira, né? Então, você tem aquela opção de verificar esses contatos, esses participantes, essas pessoas, tá certo? É muito, muito legal, muito importante. Então, o anfitrião, como eu disse pra vocês, que o anfitrião é quem faz a reunião, né? Ele revisa o nome dos contatos, tá certo? Essa possibilidade também ela é muito legal. A terceira possibilidade que a gente tem aqui é reuniões frequentes. Então, que recurso é esse de reuniões frequentes? É quando é criação de uma sala fixa. Você cria uma sala fixa, né? Isso é indicado para quem faz videoconferência com frequência, né? Você precisa estar conectado a todo momento com alguma pessoa, com algumas pessoas. Então, essa criação de sala fixa, ela é ideal, tá? Agora, sim, falando também continuando a falar sobre reuniões frequentes, né? O programa, ele irá criar uma sessão com um ID permanente, né? Com ID, a identidade, né? Aquele linkzinho permanente, né? Aí, que pode ser compartilhado com a equipe, né? Para se conectar a qualquer tempo, a qualquer momento, tá? É bem bacaninha. Criação de canais. Agora falando sobre criação de canais. O Zoom permite criar grupos para conversar por textos e também troca de arquivos. Isso é muito bom, né? Você poder trabalhar um texto, trabalhar um arquivo, um documento, compartilhando, né? E quando terminou um aqui, manda para outra pessoa. Isso é ótimo, né? Além de iniciar chamadas com diversas pessoas em um clique, né? Para usar o recurso, é preciso primeiro adicionar contatos na agenda. Você adiciona os contatos. Aí vá até a aba Contatos e clique no botão de Mais ao lado para incluir contatos por e-mail ou copiar o link, tá? De convite e distribuir no WhatsApp. Do mesmo jeito que a gente faz aquele link que eu falei pra vocês, né? Aquele link normal. A gente vai no e-mail, a gente pode copiar aquela identidade que tem lá, aquele código, e a gente pode compartilhar no WhatsApp, né? Nos grupos ou privados, para cada participante que você queira convidar, tá certo? Depois de fazer isso, de distribuir normal, como a gente costuma fazer no WhatsApp, você acessa o submenu Canais, cria um grupo e adiciona as pessoas para criar um chat, que pode ficar ativo mesmo depois da reunião. Olha como isso é interessante. Depois que terminou a reunião, mesmo assim, você tem esse chat para ficar ativo, né? A função é útil, por exemplo, para professores que precisam organizar alunos por turma. Isso é ótimo, né, gente? Essa criação de canais.
Salas simultâneas. Você sabia desse recurso de salas simultâneas? Eu não sabia. Muitos recursos eu descobri lendo, procurando, pesquisando para passar para vocês. E esse recurso de salas simultâneas, ele é muito legal também. A função salas simultâneas é outra que pode ser de grande ajuda para professores, tá? Com ela, o anfitrião, nós que estamos organizando a reunião, né? Pode separar os participantes de uma aula online em subgrupos, certo? Cada um com suas próprias videochamadas. Cada grupinho, cada salinha tem a sua própria videochamada. É possível escolher a quantidade de grupos ou de participantes, reorganizar os membros manualmente e estipular um tempo para que os grupos sejam desfeitos e todos voltem juntos para a videoconferência principal. Não é interessante? Aí você tem que ativar nas configurações, certo? Da reunião. Você vai habilitar o botão salas simultâneas. É tudo bem prático, porque você já tem o nome. Então, você sabendo do que trata a função, você clica lá. Essa função, essa caixa, é salas simultâneas. Fica na barra inferior do programa, tá certo? Entrada na reunião em silêncio. O que seria essa entrada na reunião em silêncio? É possível silenciar o microfone antes de entrar na reunião para não atrapalhar uma apresentação em curso. Lembra que eu falei para vocês já? E mostrei, pelo menos no celular, como é que faz. No Zoom, né? Você desativa o microfone, você também pode desativar a câmera. O que eu percebo de diferença entre o Zoom e o Meet é que quando você, no Meet, pelo menos nas primeiras vezes que eu utilizei a ferramenta, quando tem muita gente usando a câmera vídeo, né? Câmera de vídeo, ele dá uns bugzinhos, ele dá umas travadas, ele tem os probleminhas que o Zoom normalmente não tem se você abre mais janelas, se você abre as câmeras, certo? Mas um problema que é de todos os aplicativos, de todas as ferramentas, é você ligar o áudio e ter um barulho externo. Às vezes um familiar seu entra, fala com você, tem barulho, né? Se for um local sem barulho, tranquilo. Mas se você mora com outras pessoas, e às vezes o barulho da rua, um cachorro do vizinho latindo, né? Então, isso é uma coisa que realmente incomoda. Então, o ideal é que você ligue o microfone quando você for falar alguma coisa, quando você tiver uma dúvida e quiser falar para o professor. Às vezes o professor não pode estar olhando o chat o tempo todo. Então, esse é um facilitador de comunicação e interação para a aula. Isso é ótimo. Agora, a webcamzinha, né, a câmera pode ser ligada, não tem problema nenhum, não interfere nada no Zoom. E é bom porque o professor não se sente só. Eu não ligo muito. Mas, bom, como professora, eu gostaria que meus alunos ligassem a câmera, né? Eu estou me entregando aqui dizendo que não ligo, porque eu fico com vergonha e eu entendo as pessoas que não ligam, porque às vezes a gente tá deitado, né? A gente tá comendo, aproveitando, assistindo e comendo, né? Às vezes não deu tempo de comer. Ou a gente não tá, assim, apresentável, né? Então a gente não quer estar mais à vontade, sei lá, de pijama, sei lá, for à noite. Então a gente não quer, né, ligar a câmera, mas é interessante para o professor, eu entendo muito isso. Tem um professor meu que fica, gente, pode ligar a câmera, sabe, pedindo, dá uma dó, mas eu não ligo. Mas liguem, por favor. Então é isso, entrada na reunião em silêncio, certo? Eu vou falar, já falei, mas eu vou ler para vocês aqui. É possível silenciar o microfone antes de entrar na reunião para não atrapalhar uma apresentação em curso, né? Às vezes você entra atrasado, aí vai atrapalhar, né? Chato. O anfitrião pode abrir o painel de participantes e clicar no botão desativar som dos participantes ao entrar. Então, essa é do anfitrião também. Legal isso aqui. Porque você, como participante, você tem a opção de desativar teu áudio. Mas às vezes o participante ele não percebeu, tocou, assim, é uma coisa tão sensível, tão frágil, que já aconteceu até comigo, de tocar e ficar o microfone, e eu não sabia que estava atrapalhando a aula. Eu estava apertando, acho que eu estava fazendo outra coisa, lavando louça e ouvindo. E fiquei apertando o botão, liga, desliga, liga, desliga. Aí fica um barulho, né? Então eu me desculpei pelo chat. E era eu que estava fazendo barulho interferindo a aula, né?
Então, às vezes, o participante ele nem percebe que ele está fazendo isso. E tem a opção do anfitrião de desativar ao entrar, né? Ele abre o painel de participantes e clica no botão desativar som dos participantes ao entrar. Não é todo professor que faz isso, eu sei disso porque algumas aulas eu entro, quando eu vejo o microfone ele já está desativado, aí eu vou lá e tá tudo certo. Mas às vezes eu entro, eu tenho que ativar e desativar bem rápido, porque toda vez que o participante entra, na verdade ele tem que ativar, né? Mas uns eu já ativo e ele já fica desativado. Mas tem uns que eu ativo e eu tenho que desativar depois. Compreenderam? Se vocês não compreenderam bem o que eu estou dizendo agora, eu vou falar para vocês direitinho na nossa videochamada, tá certo? Bem direitinho. E as dúvidas que vocês tiverem com o que eu estou falando aqui nos vídeos gravados, vocês podem tirar e vai ser muito interessante. E como eu falei, o próprio usuário também pode fazer isso, certo? Ah, olha, a opção que quando você entra, tem essa opção assim, incluir áudio do computador automaticamente ao ingressar em uma reunião. Tá? Também pode fazer isso. Cenários virtuais. Essa é uma que eu não sabia e eu achei incrível. Sabe por quê, gente? Eu gostaria muito de botar um cenário aqui atrás. Uma ilha tropical. O que vocês acham de uma ilha tropical? Não, Paris. O que vocês acham de Paris? Não, nunca é. Deixa eu ver. As pirâmides do Egito, eu ia gostar. O Zoom tem um recurso interessante de substituição de fundo, que pode ser útil para quem precisa esconder a bagunça de casa, fazer chamada de vídeo no home office. Não é legal? Não é só para aulas no home office, né? Na sua reunião de trabalho. Você vai e coloca aqui uma praia, sei lá, bota um fundo verde, o que você quiser. Olha, trata-se da função plano de fundo virtual, disponível nas configurações. É possível usar imagens estáticas ou baixar pacotes de cenário em vídeo, como praia ou florestas, como eu disse para vocês, né? A simulação funciona melhor quando o usuário tem uma parede de cor sólida atrás. Importante, uma parede de cor sólida atrás, aí esse recurso ele é melhor, né? Funciona de forma mais... Funciona de forma melhor, né? Mais eficiente. De preferência verde, ó. Que é aquela tela de fundo verde que a gente vê nos filmes, né? Então, para dar certo, gente, é necessário um fundo de vídeo de cor sólida. Pode ser tipo esse papel de paredezinho que eu apliquei aqui na minha parede. Eu acho que vai ficar mais complicado, mas eu posso tentar ver, né? Pra gente testar aqui, né, nas paredes aqui. Pra gente ver um que dê certo, certo? Eu achei muito, muito, muito interessante esse aqui. Vou usar pra ver. Pra gente ver na prática. Compartilhamento de vídeo. O Zoom tem um modo de compartilhamento de tela, que eu falei pra vocês. Ideal para assistir a vídeos em grupo. Ao compartilhar, é importante clicar na opção Otimize para videoclipe em tela cheia, antes de transmitir a imagem do navegador com o YouTube ou um player de vídeo comum. Ao habilitar o recurso, o programa garante reprodução de imagens sem distorções e com sincronia do áudio para todos os participantes. Isso aqui é muito interessante. Eu não vi ainda nenhum professor meu usar, tá? Então, eu não posso dizer como é que funciona realmente na prática. A gente vai ter que fazer para ver realmente na prática como é que isso funcionaria. Essa questão, otimize para videoclipe em tela cheia. Porque a gente normalmente compartilha aqueles arquivos que a gente tem, são estáticos, né? Alguns arquivos que os professores compartilham, que eles parecem que são em PDF, às vezes eles parecem feitos em PowerPoint. Às vezes eu acho que eles colocam aqueles gifzinhos que ficam mexendo. Aí tranquilo, mas vídeo mesmo, até agora não vi essa funcionalidade, certo? Anotações em grupo. O que seria anotações em grupo? O quadro branco não é a única ferramenta de desenho do Zoom, certo? O programa, o professor também não pode compartilhar o quadro branco, aí ele pega,
fica uma canetinha, uma opção de canetinha, e ele vai escrevendo, né? Não fica uma letra minha muito bonitinha, e às vezes não tem uma habilidade, certa habilidade. Sabe quando chega o correio na sua casa, que você tem que escrever de forma digital? Na minha letra não fica legal, nunca. Não sei nem se ele... moço, você não vai entender o que eu tenho aqui, mas é meu nome. E tá tranquilo. Mais ou menos isso. Mas tem uns professores que tem a letrinha legal. Então, o quadro branco ele não é a única ferramenta de desenho do Zoom. O programa permite fazer anotações em qualquer arquivo compartilhado online. E até assim, essa funcionalidade, ela às vezes ela atrapalha um pouco, porque no início das aulas que eu tive no Zoom, aconteceu que o professor compartilhou um arquivo, compartilhou a tela, um arquivo com a gente, e a menina estava respondendo lá no Zoom mesmo, achando que não aparecia para os outros, mas na realidade aparece. Então, quando você risca a tela do professor, o professor e todo mundo vê, né? E teve um professor também, no início, assim, que ele riscou a tela e não sabia como apagar. E ficou o risquinho na tela, ele passando os slides, né? Os slides que eu digo é a apresentação, que foi feita em PowerPoint. Então, eu chamo slides, né? E ele ficou passando e aquele risquinho lá, atrapalhando, né? E ele não sabia como retirar esse risquinho. Então, essas anotações em grupo, que são esse recurso de anotações em grupo, as outras pessoas, qualquer participante, ele pode anotar, fazer essas anotações, ele pode marcar as coisas, o que pode ser bom, mas nesse caso também pode atrapalhar. Então, qualquer arquivo compartilhado online, seja a tela do computador inteira ou um documento armazenado em serviços na nuvem. Para usar o recurso, o usuário deve clicar no botão anotar. Tá? Tem um botãozinho lá. É tudo simples, gente. Tem lá escrito. É muita leitura. Quando a gente conhece, a gente vem aqui para a teoria e a gente conhece cada funcionalidade, cada botãozinho, na hora que você vai reconhecê-lo lá, porque vai ter o nome dele lá, anotar, tudo vai ter o seu nomezinho, é só ler. Né? Quando você conhece a funcionalidade, aí fica fácil. Quando você tem a teoria, você sabe, na prática, é lógico, fica muito mais fácil. Que você vai lendo e fazendo. Você vai ganhando a experiência naquela ferramenta, tá? Na barra de ferramentas e usar caneta, pincel, formas, textos e outras opções de edição disponíveis. Todos os participantes podem ver o resultado e até contribuir, se o anfitrião permitir. Então, olha só. O anfitrião permitindo, a gente pode riscar a tela. Não permitindo, não pode. É por isso que algumas vezes aparece a canetinha e outras vezes não. Ao final, basta clicar em salvar para guardar o resultado em formato PNG no computador. Temos o suporte remoto. E calma, a gente já está acabando. São 12 mesmo, tá? A gente está na 10, suporte remoto. O Zoom pode funcionar também como uma alternativa a softwares de acesso remoto, tipo o Anydesk, tá? Durante uma reunião, o anfitrião pode solicitar acesso aos computadores dos participantes. Olha só, é por isso que é muito importante aquela questão da segurança. É primordial para a gente fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente usa recursos avançados, a gente precisa que a segurança seja avançada, né? Também. O anfitrião pode solicitar acesso aos computadores dos participantes para ajudar em uma determinada tarefa. Isso é perfeito, isso é ótimo. Se a gente tem segurança, isso é muito válido, isso é dinâmico. Isso faz com que as coisas aconteçam, né? Desde que eles estejam utilizando uma versão atualizada do aplicativo no desktop, né? Desktop seria a nossa querida área de trabalho. O recurso não funciona no celular. Que ruim, né? Porque muitas pessoas estão utilizando o Zoom pelo celular. Eu até usei o meu celular porque fica melhor a captura de tela e fica melhor para mostrar para vocês. E eu penso que o seguinte, é muito mais fácil você ter um celular do que você ter um computador. Não que você não possa ter os dois, né? Mas é muito mais fácil a gente fazer as coisas utilizar o celular do que o computador. O computador é melhor. Mas às vezes a pessoa só tem o celular, e aí vai fazer o quê, né? Aí nesse caso do suporte remoto, o celular não vai ajudar, não vai poder, tá?
No entanto, assim como nas salas simultâneas, é preciso ativar o recurso nas configurações da conta. Tudo que você quiser de recurso avançado do Zoom, você vai em configurações, você vai encontrar tudo bem direitinho, seja no celular, os recursos que permitem ao celular, seja no computador, os recursos que são mais amplos, que permitem ao computador, ao seu notebook. 11 é a gravação. Essa gravação aqui, eu também já conheço porque os professores do cursinho que eu faço, estou fazendo um cursinho, como eu falei para vocês, e esse cursinho é para tentar uma vaga no concurso de um município aqui do meu estado. E essa gravação, eles gravam as aulas, a gente assiste a aula ao vivo, tem a possibilidade de conversar com o professor e pedir para ele repetir quantas vezes for necessário, dizer que não entendeu. E tem a possibilidade de, se você perdeu a aula, se você saiu mais cedo, de assistir depois no Drive, que é muito, muito massa, né? Massa é legal. Então, esse recurso de gravação é ótimo, é perfeito. O Zoom permite gravar qualquer reunião de graça e salvar o arquivo no computador, tá? Ao iniciar a conferência, clique em gravar no rodapé da janela para iniciar, tá? É possível pausar e retomar a gravação. Isso é ótimo, eu acho que os professores deveriam fazer isso, porque às vezes eles te dão um intervalo, vamos dizer que seja uma aula de matemática. Aí ele diz, e aí, vocês querem um tempo para fazer a questão? Aí se você tem aquele tempo, né, ele tem que dar o tempo, então ele podia pausar nesse tempo e retomar, porque às vezes se você está assistindo de novo, numa aula gravada, você pode pausar, né, não precisa. E se você está assistindo de novo para revisar, você pode pausar também, e é chato você ficar procurando o momento que o professor, que a gente fez a questão e o professor está falando e explicando a resolução da questão, né? Então, para otimizar, eu acho que eu ficaria apertando em pausar e retomar. Porém, tem que tomar muito cuidado, né, também na questão de não esquecer de retomar a chamada. Talvez por isso eles não utilizem muito desse mecanismo, porque assim, a gente pode esquecer e aí, poxa, imagina aí, perder uma aula que tem que ser gravada. Ruim, né? Então, é possível pausar e retomar a gravação a qualquer momento. Interromper manualmente ou de forma automática ao finalizar a sessão, tá? Ao final, o programa gera arquivo de vídeo ou somente áudio, né? Que podem ser consultados depois. O anfitrião pode também decidir se permite ou não que os participantes gravem o conteúdo, a depender do nível de sigilo, tá? Então, a gente que é anfitrião, a gente pode dizer se a pessoa pode gravar ou não. Isso depende do anfitrião, é ele que decide, você quem sabe. E a última, não muito conhecida, são os atalhos do teclado. O Zoom tem suporte a diversos atalhos de teclado. E eu não gosto de atalhos. Os atalhos, eles facilitam as nossas vidas, né? Mas eu não gosto de atalhos no seguinte momento. Quando eu vou fazer uma prova de informática e eles pedem os atalhos, porque, veja só, gente, tem atalhos para o Word, que é diferente do atalho do Windows, selecionar tudo no programa do Word, ele não é o mesmo de selecionar tudo no Excel, acredito eu. E muito menos de selecionar tudo numa página da web. Eu não sei se Ctrl+A de qual é que seleciona tudo. Acredito que seja do Word. Você seleciona tudo com Ctrl+A. E se você estiver na área de trabalho, você apertar Ctrl+A, acho que ele abre alguma coisa. Eu não lembro o que. Mas eu tô dizendo isso porque não gosto de atalhos nesse sentido, de você ter que gravar cada um numa prova, tá? Mas os atalhos, eles facilitam a nossa vida. Ctrl+C, Ctrl+V, que o diga, né? Então vamos lá. O Zoom tem suporte a diversos atalhos de teclado para agilizar as tarefas. Com o Alt+V ou Alt+A, é possível controlar o vídeo e o microfone rapidamente. Olha só que legal, enquanto o comando Alt+M permite silenciar todos os participantes ao mesmo tempo. Olha só, em vez de você apertar lá e tomar mais tempo, você vai em Alt+M e você vai silenciar todo mundo que estiver te dando trabalho, tá? Ao mesmo tempo, né? Todos. Com exceção do anfitrião. Perfeito, gente.
Com Alt Y é possível levantar a mão para sinalizar que deseja falar. E com Ctrl 2 é possível ler rapidamente o nome de quem está falando no momento. Então, para quem usa o computador, né, perfeito, maravilhoso. Então, essas são algumas funcionalidades do Zoom que muitas vezes a gente não conhece, que eu queria passar para vocês. 12 funcionalidades, algumas a gente falou, outras a gente não falou, mas o fato é muito facinho. Quando você tem a teoria, você sabe, tal comando eu sei até para que serve. Então, se você ler ele lá, você clica e pronto, né? Esses atalhos aí que eu falei agora, eles facilitam a nossa vida. Entendam bem, eu não falei que eu não gosto de atalhos em relação à praticidade, mas em relação a gente ter que decorar eles para uma prova. Aí eu não gosto deles não, tá? Não sei vocês. Contem pra mim se vocês gostam de atalhos, se vocês não gostam de atalhos, se vocês gostam de tecnologia, se não, se vocês estão aprendendo a gostar de tecnologia com nossos vídeos. E eu agradeço muito a quem aguentou essa aula até aqui e até a próxima.